Neste trabalho, apresentaremos o modo como os gerativistas declaram que a linguagem está estruturada em nossas mentes e como é descrita a anatomia da competência linguística. Veremos também como a linguística gerativa sustenta que a linguagem humana mantém relações com os sistemas de desempenho linguístico. A característica fundamental da linguagem humana é a capacidade de fazer associação entre determinado som e significado. Para Aristóteles, a linguagem definia-se como a arte de unir som e significado. Para Saussure, essa dupla serviu como base fundamental da teoria do signo linguístico, pois para ele a linguagem constituía-se como um sistema de signos, em que cada signo seria caracterizado pela união inseparável entre um dado significante e certo significado. Já para Chomsky, as análises de Aristóteles e Saussure deveriam ser invertidas, pois a linguagem produz significado por meio de sons. Dizemos que a linguagem humana é um sistema porque seu funcionamento não ocorre por acaso, mas sim através de um sistema organizado por princípios e regras que geram expressões linguísticas de maneira ordenada e previsível. As representações construídas pela linguagem humana são de dois tipos: forma e conteúdo. A representação fonética de forma, som, é pi. A representação lógica de conteúdo, que é o significado, é lambda. A linguagem é um sistema capaz de gerar o par, os símbolos, em que π é uma forma fonética de qualquer extensão associada a um dado lambda, que é um valor significativo de qualquer grandeza. Nos sistemas da interface, usamos a linguagem para estabelecer comunicação e trocar informações. Isso pode acontecer sem o uso da linguagem também, como os animais, bebês, células e dispositivos tecnológicos. Por isso, é um mecanismo comunicativo, mas não é a comunicação em si. A linguagem humana produz representações de som e significado, mas são outros sistemas que podem ser intenções, crenças, desejos, aparelho fonador, auditivo, que motivam essas representações e colocam elas em uso a fim de estabelecer comunicação. Então, os sistemas cognitivos que acessam e fazem uso das representações pi, lambda, são sistemas de interface. Para alguns sistemas de desempenho ou sistemas superiores. Na arquitetura da cognição humana, esses sistemas recebem a linguagem e dá origem a vários usos linguísticos característicos do comportamento humano. O termo interface é para denominar sistemas cognitivos além da linguagem. Esses sistemas têm relações com a linguagem e estão ligados ao sistema linguístico. Os sistemas são um conjunto de faculdades cognitivas e assim podemos dividir em dois sistemas diferentes, descritivos, didáticos, que um é o sistema do pensamento e o outro é o sistema sensório-motor. Aqui também temos o sistema conceitual intencional. Eles diz respeito ao pensamento humano e que se refere às nossas crenças, desejos, conceitos e intenções, ao nosso raciocínio e às nossas motivações comunicativas. Nosso pensamento não é apenas feito por meio da linguagem verbal. Outros sistemas são utilizados para essa construção. Temos também a relação entre linguagem e sistema sensório-motor. O sistema sensório-motor também é denominado articulatório perceptual. Ele é uma interface do módulo da linguagem. Na mente humana, ele trabalha como exterior à linguagem
Ele controla o aparato físico humano, que é responsável por produzir sons. Tem uma definição que fala o seguinte: sistema articulatório perceptual diz respeito ao conjunto das funções cognitivas responsáveis pelo controle da produção e da recepção das unidades linguísticas, seja na articulação e percepção de sons, seja na produção e na recepção de sinais visuais. A linguagem em si é um sistema cognitivo capaz de seguir as representações linguísticas codificadas no par, pi e lambda. Aqui vocês podem ver uma imagem, né? E aqui nessa imagem mostra um pouquinho sobre as representações. A gente tem a representação, né, da linguagem como sendo as representações fonética e lógica, que é representada pelo pi lambda, e como essas representações devem ser acessadas por esses sistemas. A gente tem o sistema articulatório perceptual, né, que contém informações e instruções sobre o som e seu funcionamento correto do nosso aparelho articulador e auditivo, na decodificação de cadeias sonoras da linguagem. E, no outro lado, a gente tem o sistema conceitual intencional, né? Que ele produz informações sobre significado que permitirão manipular os conceitos, referências e valores pelo nosso sistema de pensamento. A gente tem uma relação também entre a representação lógica e a representação discursiva e pragmática. Muitas vezes, representações puramente linguísticas produzidas pelo módulo da linguagem não é o suficiente para entendermos a sentença. Então, por exemplo, a gente tem a frase Maria ama João. Maria, ela pode ser casada com João. Ou Maria pode, na verdade, não amar João. Ou ela pode até não ser casada com João e amar o João mesmo assim. Tudo vai depender das informações que não estão aí, as informações que estão faltando. Os relativistas afirmam que a linguagem produz as representações do par sob imposições do princípio da interpretação plena. O princípio da interpretação plena deve ser entendido como um conjunto das restrições cognitivas que os sistemas de interfaces impõem ao funcionamento da linguagem humana. Os sistemas de interface devem sempre considerar as representações de símbolos interpretáveis, legíveis, processáveis. Uma representação linguística é convergente quando é bem construída e assim pode ser interpretada pelas interfaces da linguagem. Dessa forma, se uma representação é convergente, então ela foi gerada de acordo com o princípio da interpretação plena. Nos componentes da linguagem temos mais uma vez as representações mentais, né, pi e lambda, que são construídas pela imagem humana. A gente vai entender agora um pouquinho sobre os componentes da linguagem. Vamos focar nos processos computacionais que criam essas representações. A primeira coisa para a gente levar em consideração é que essas representações linguísticas são criadas por derivação. Cada componente da linguagem faz uma função específica. Como derivação, a gente tem a definição de que é um processo computacional por meio da qual a linguagem humana constrói as representações que serão enviadas para as interfaces. Ela começa com a seleção das palavras que devem compor uma frase, passa pela combinação de palavras em sintagmas e orações e chega até as especificações fonéticas e lógicas do par pi lambda. A linguagem humana é como fábrica de representações pi lambda
e seus componentes são como setores dispostos ao longo do processo de montagem de um produto nessa fábrica. Como setores, a gente tem um léxico, sistema computacional, a forma fonética e a forma lógica. Como léxico, a gente tem que é um componente da linguagem em que todas as informações sobre som e significado de itens lexicais isolados estão depositadas. Como sistema computacional ou sintaxe, temos o componente da linguagem que compõe expressões complexas, sintagmas e frases a partir da combinação recursiva de itens retirados do léxico. Como forma fonética ou FF, temos o componente da linguagem que converte as representações advindas da sintaxe em instruções cognitivas a serem enviadas para a interface sensório-motora. Como forma lógica FL, temos o componente da linguagem que converte as representações advindas da sintaxe em instruções cognitivas a serem enviadas para a interface conceitual e intencional. O item lexical qualquer, entendido como uma palavra, possui a forma fonética, que seria a pronúncia, e sua forma lógica, que seria o conceito específico. Essa relação direta entre o léxico, a formação fonética e a formação lógica acontece quando nos comunicamos por meio de palavras isoladas, não concatenadas com outras em estruturas sintáticas mais elaboradas. Portanto, é raro que o léxico alimente diretamente a formação fonética e a formação lógica. Com efeito disso, o léxico é um componente inicial da nossa fábrica de representações, o pi e a lambda. Sendo assim, sua função principal é promover a sintaxe de itens lexicais, com os quais possa gerar os sintagmas e as frases. São os produtos da sintaxe, ou seja, os sintagmas e as frases, que devem ser enviados para a formação fonética e a formação lógica. O léxico, portanto, deve ser interpretado como o repositório de informações linguísticas que dão origem às representações de pi e lambda, e as informações são tecnicamente chamadas de traços, sendo esses, na nossa língua, 3 tipos: semântico, fonológico e o formal. Os traços semânticos, eles dizem respeito ao conteúdo dos itens lexicais, ou seja, seu significado. Já os traços fonológicos referem-se à substância sonora desses itens, ou seja, a sua pronúncia. Os traços semânticos e fonológicos são codificados e expressos no corpo de um item lexical, por exemplo, o conteúdo e a pronúncia. Os traços formais são mais abstratos e não realizam visivelmente numa palavra isolada. Esses traços dizem respeito a informações que serão acessadas pelo sistema computacional e repercutirão na estrutura da frase. O léxico não contém somente palavras, ele possui especificações de som e significado de morfemas em geral, como, por exemplo, o plural da palavra nomes. E também de expressões idiomáticas como mamão com açúcar, chutar o balde, enfiar o pé na jaca. E frases feitas como
Vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Todas essas informações do léxico ficam em nossa cognição linguística, apostos para serem selecionadas pelo sistema computacional a fim de gerar representações para as interfaces da linguagem. Bom, sobre o sistema computacional, nós temos que ter um pensamento prévio. O maior número de representações num par, π lambda, que pode criar e interpretar, é infinito. Essa capacidade infinita da linguagem é muito importante e intrigante. Afinal, o número de palavras que existem no léxico de uma língua, por maior que seja, é sempre limitado. Bem como é finito o número de regras que permitem a combinação de palavras numa frase e o número de sons que usamos para falar. O componente linguístico que dá luz a essa capacidade infinita é o sistema computacional da linguagem humana. Esse componente tem a função de combinar os traços do léxico e transformá-los em representações sintáticas complexas. É justamente essa capacidade combinatória da sintaxe que faz emergir na linguagem a infinitude discreta de sua propriedade fundamental. A sintaxe humana é capaz de aplicar operações combinatórias sobre itens lexicais de maneira recursiva, de tal modo que o resultado da combinação entre esses itens são sempre representações infinitamente novas e inéditas. A essência das operações sintáticas do nosso sistema computacional são as operações que permitem à linguagem o uso infinito de recursos finitos. Ou seja, dentro do sistema computacional, ele vai se dividir em operações. A mais básica operação do sistema é o de selecionar. O sistema computacional vai retirar do léxico, na verdade, de um subgrupo do léxico chamado numeração, os itens que participarão da derivação. Uma vez selecionados para o espaço derivacional, esse item lexical se torna acessível a outras operações do sistema, como podemos ver no exemplo a seguir. A numeração seria João amar Maria e, juntamente com o sistema computacional, ele vai selecionar, por exemplo, o sujeito João, que é o espaço derivacional. A segunda operação do sistema computacional denomina-se merge. Essa tem como finalidade criar representações linguísticas mais complexas. Afinal, a linguagem humana raramente funciona por meio de palavras isoladas. A merge é, portanto, a operação computacional criadora de objetos sintáticos complexos, como, por exemplo, os sintagmas, as orações e as frases. O próprio termo merge significa fusão, combinação e concatenação. O princípio de merge é muito simples. Ele combina dois objetos e dele se gera um objeto mais complexo. Como assim? Como temos na frase João amar Maria. João já foi selecionado anteriormente, como sujeito, e sobramos os dois amar e Maria. Amar mais Maria seria a nossa merge. Sendo assim, a merge combina os dois constituintes formando um terceiro, que seria justamente o predicado amar
Maria seria a nossa merge. E assim, a merge entre x e y dá origem a z, que é o composto amar Maria. O mais interessante da merge é que ela não se aplica somente aos itens lexicais, mas ela também pode ser aplicada sobre objetos mais complexos. Ou seja, a merge é capaz de combinar esses objetos complexos com outro item lexical por meio da composição. Primeira, nós temos aí, né, a primeira merge, amar Maria, e a segunda merge seria justamente juntar esses objetos mais complexos. João mais amar Maria seriam a segunda merge. E assim sucessivamente. Se houvesse mais itens lexicais na numeração, ou se houvessem mais objetos complexos no espaço derivacional, poderia seguir aplicando a merge de maneira a construir objetos cada vez mais complexos, orações coordenadas e orações subordinadas. As duas últimas operações de sistema computacional são o move e o spell out. O move, como tradução literal, significa mover ou deslocar. O spell out não é propriamente uma operação computacional. Trata-se de um termo que significa dividir ou separar em tradução literal. Essa operação é o momento em que a derivação é dividida em duas partes. A informação que segue para a formação fonética e na informação e a que segue para a formação lógica. Começando pelo termo move, é uma forma especial de aplicação da merge. A especificidade do move é que, nessa operação, um objeto complexo já formado no espaço derivacional é deslocado de uma posição para outra dentro da representação que está construída, muitas vezes fazendo referência a move como a expressão de regra de movimento, já que a própria essência do move é o deslocamento de um objeto. Move consiste em retirar um objeto de sua posição sintática e deslocá-lo para outra posição sintática mais distante. Por exemplo, na frase "Você leu?", o composto "que livro" se encontra em sua posição original. Você leu que livro? Como o complemento do verbo ler. Com a aplicação do move, esse constituinte pode ser deslocado para o início da frase, formando a oração interrogativa típica do português. Que livro você leu? O sintagma "que livro" foi deslocado da posição final para a posição inicial na segunda sentença. Esse deslocamento é resultado da operação computacional move e trata-se de uma operação importante responsável pela elaboração de vários tipos de reação sintática complexa, como a voz passiva, oração relativa, topicalização e etc. E por fim, nós temos o spell out, que é o momento computacional em que a derivação em curso é retirada do sistema computacional e enviada para a formação fonética e a formação lógica. Essa operação é, na verdade, um ponto de bifurcação da derivação, uma espécie de fronteira divisória cuja função é identificar quando uma derivação já se encontra ao ponto de ser enviada para os sistemas que mais diretamente lidam com as interfaces. No spell out, separam-se as informações de pi, que serão remetidas à formação fonética, e as informações de lambda, que serão remetidas, para a formação lógica. Na formação fonética e na formação lógica, a derivação de representações linguísticas segue em frente até que esteja concluída e possa ser
finalmente entregue aos sistemas de interface. Como forma fonética e forma lógica, temos aqui os componentes finais dessa arquitetura da linguagem. Eles fazem intermédio entre representações geradas pelo sistema computacional e as interfaces articulatórias, perceptuais e conceitual interacional. É um sistema que mantém contato imediato com outros sistemas cognitivos e estão diretamente ligados com as representações pi e lambda. A forma fonética é focada em organizar as informações sobre o som, e a forma lógica é a parte lógica da arquitetura da linguagem. Chomsky traz uma definição também. Ele fala que há dois sistemas de interface na linguagem humana: FF, que é a forma fonética, em relação ao sistema articulatório perceptual, e FL, a forma lógica, em relação ao sistema conceitual intencional. Essa propriedade de interface dupla é uma maneira pela qual se expressa a tradição descritiva da linguagem como som e significado, que remonta a Aristóteles. Por último, uma pequena conclusão sobre do que se tratou o nosso trabalho. Bom, de maneira geral, nós vimos que a linguagem está localizada na mente humana ao lado de outros sistemas cognitivos da nossa espécie. Vimos também que a função da linguagem é a de gerar representações de sons e de significado que possam servir o nosso sistema de pensamento na tarefa de lidar com conceitos e no nosso sistema sensório-motor na tarefa de expressar representações para outras pessoas. A estrutura da linguagem é o conjunto léxico, sistema computacional, forma fonética e sua interface, forma lógica e sua interface, ao passo de que o funcionamento da linguagem são as interações entre esses componentes, as quais criam representações linguísticas por meio de derivação computacionais. A arquitetura da linguagem, com todos os componentes e operações que apresentamos, é um atributo da espécie humana. Apesar da maioria dos nossos exemplos terem sido em português, ele se aplica a qualquer língua. Tudo que dissemos descreve a estrutura e o funcionamento de todas as línguas naturais existentes e possíveis. Tenha sempre em mente as questões sobre essa arquitetura cognitiva da linguagem e suas interfaces. When they say